perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai para a celebração. E vocês que estão nos acompanhando da comunidade pelo YouTube, também se sinta bem acolhido e conte sempre com as nossas orações. Nós vamos rezar pela intenção de cada um de vocês. Intenções da Santa Missa. Súplica pelas almas do purgatório, por todos os doentes infectados pelo Covid, pela saúde de André, pela saúde de Carmelita Lucas, pela saúde de Luciano José de Lima e por todos os doentes da nossa família e dessa comunidade. Ação de graças pelo dom da vida do padre Eudóxio Lucas, e os aniversariantes do mês, e hoje minha amiga Zélia, ela nem está aqui, mas vem sempre, vou rezar por ti. Vamos rezar também pelos falecidos. A nossa amada e inesquecível Cecília Peregrina, a nossa matriarca centenária. Antônio Fernando Dias Lopes, Ivete Pimenta, todas as vítimas do Covid. Recentemente morreu um médico amigo meu, fui procurar ele jovem, está levando muita gente, só misericórdia. Vamos rezar e pedir a Deus. Eu já amarrei ao pé da cruz de Jesus. Eurídice, também a nossa paroquiana, Bezerra Matoso. Alda Castro da Silva Campos, Roberto Campos, Alcina de Lima e Beto, Normanda de Oliveira Soares, Luiz Gonzaga Pessoa, família Maziero, Silvestrim, família Ralione, Tabelione, Antônia Nibo Ralione, Juliano Maziero, Cesário do Gênova, Adriano Rigato, Maria Augusta Franco, um mês, e todos os falecidos da minha família e dessa comunidade. Meus irmãos, hoje nós somos chamados para repensar a nossa vocação de cristão. A gente sabe que Jesus quer que a gente seja testemunho de sua força transformadora. Desse testemunho da força transformadora de Cristo é nosso dever cristão. No amor, somos corresponsáveis uns pelos outros. Devemos sempre alertar o irmão para que esteja no bom caminho, colocando em prática os ensinamentos divinos. O maior mandamento sabemos que é o amor. Portanto, caminhamos para a vida de santidade e de amor de um Deus
Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos os irmãos que estão nos assistindo, participando desta Eucaristia, desta Santa Missa, por meio do YouTube, os nossos paroquianos que ainda não estão vindo aqui de forma presencial. Uma bênção para todos e um grande abraço, um abraço fraterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos educa para o diálogo de ajuda e correção fraterna, em fidelidade ao mandamento do amor mútuo, única dívida que devemos ter uns com os outros. O Senhor nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama à mudança de vida. Portanto, abramos o nosso coração ao arrependimento e peçamos perdão de nossas faltas para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus
nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhes falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores.
e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Pra cima, foi? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, é um mês temático dedicado à palavra, é o mês da Bíblia. E o livro indicado para este mês é o livro do Deuteronômio. Mas acredito que não seja um livro fácil para quem não tem nenhuma iniciação bíblica ou do Antigo Testamento. É preciso que alguém faça essa iniciação. Então, quem tiver dificuldade de ler o livro do Deuteronômio, pode pegar outro livro da Bíblia, assumir outro livro. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, que é um livro belíssimo e nos mostra como nasceu a igreja, os primeiros passos da igreja. Eu aconselho sempre a quem nunca leu a Bíblia começar pelos Atos dos Apóstolos. Ou os Evangelhos, as cartas católicas, são livros mais claros para nós do que os livros do Antigo Testamento. Mas é importante, vejam bem, a importância da palavra de Deus. A própria Eucaristia, nós temos 2 mesas. A mesa da palavra, onde nós bebemos, não é verdade? Nos alimentamos primeiro da palavra, para depois, exatamente, irmos para a mesa da Eucaristia, para o banquete eucarístico. Então, uma mesa está ligada à outra, é importantíssima. Eis a importância da palavra, os leitores se prepararem para a proclamação da palavra. Por quê? Porque quando o leitor se apodera do livro sagrado, não é mais ele que fala, é o próprio Cristo. Então é todo um cuidado que devemos ter. E o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês da palavra, então devemos estar atentos a estes aspectos. Então é importantíssimo ver isso. Vejamos, é a palavra de Deus que muda a nossa mentalidade. É importante rezar o terço já converteu muita gente, já santificou muita gente e continuará sempre convertendo e santificando. As nossas orações particulares, o nosso devocionismo, as nossas ladainhas, as nossas novenas, nos ajuda exatamente na parte espiritual, mas não muda a mentalidade. O que muda a mentalidade é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é cortante, é igual a uma navalha, corta dos 2 lados, é mais ainda, é penetrante como um punhal. Então vamos dar a importância à palavra de Deus e lembrar
que este mês de setembro é um mês dedicado à palavra. Todo mundo tem a Bíblia em casa, praticamente. Mas muitas vezes a Bíblia é um objeto de decoração. Está lá na estante, né? As moscas passando, o vento dando e, né? A partir da minha casa, aqui não, a casa da minha família. Muitas vezes eu digo, olha, é isso, é aqui. Não tem sentido, não é verdade? A palavra lá morta. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Vejamos. Nós temos aqui na primeira leitura a profecia de Ezequiel. Nós sabemos da importância dos profetas na história da salvação, na história da igreja. Os profetas antigos. A vida de um profeta não é fácil. É dificílima. Quase todos os profetas antigos da Bíblia foram perseguidos e muitos mortos, sobretudo pelos poderosos. Porque a missão do profeta não é fácil. Ele tem a missão de anunciar a boa nova. Enquanto anuncia, é tudo muito leve, mas quando parte para a outra missão, a outra função, a denúncia, então a coisa exatamente se complica, não é verdade? Então denuncia a corrupção, a opressão, a tortura, o pecado. Então o profeta passa a ser mal visto. Nós somos os novos profetas da igreja. Somos o novo povo de Deus e o batismo nos confere essa identidade de profetas. Muitas vezes o nosso profetismo está amortecido pelas nossas fragilidades, mas o profetismo continua suscitado aí. E muita gente, nós temos grandes profetas na história atual da igreja. Agora, recentemente morreu Dom Pedro Casaldáliga, um bispo atuante, e perseguido pelos poderosos latifundiários, Dom Helder Câmara e tantos outros, sem falar nos profetas do meio do povo, desconhecidos de nós, como Margarida de Guarabira, uma cortadora de cana que foi assassinada pelos latifundiários. Então, a vida do profeta é difícil. E assim foi para o profeta Ezequiel. A leitura de hoje, a primeira leitura, compara a missão do profeta com a da sentinela. Todos nós sabemos o que é a sentinela. Alguém que fica lá no alto de uma torre, vigiando a cidade, um lugar, para que não seja invadido ou roubado. O vigilante que está lá no nosso prédio, lá naquela cabine, ou segurança que está na frente da nossa casa, é a sentinela, para guardar a nossa casa, guardar a família. Então Deus constituiu Ezequiel sentinela do seu povo. Olha que coisa bonita. Mas exige dele, lhe diz, se não advertires o ímpio, ele morrerá por causa do seu pecado. Mas de ti exigirei o preço de seu sangue. Olha a missão do profeta. A função do profeta é ser a boca de Deus. Deus não tem boca, fala pela boca dos profetas. É alguém que alerta em nome de Deus. E o seu papel é fortalecer a luta pela justiça e denunciar exatamente aqueles que incitam a injustiça, os criadores de injustiças. O profeta não tem outra saída. Para salvar a vida, terá que denunciar. Caso contrário, não se realizará a restauração do povo. Então, o profeta é escolhido por Deus para exatamente conduzir esse povo, alertar esse povo. Então, é importante. Muitas vezes nós dizemos que o seguinte: a igreja não é lugar de política. Na verdade, não é de política partidária. De forma alguma. De política partidária, não. Mas nós somos um povo político, politizado. Não é verdade? Então, devemos sim orientar o povo a saber escolher os seus governantes ou fazer alguma escolha.
É necessário, é necessário. Isso não é fazer política partidária. Política partidária, ideológica, é terrível na igreja, divide a comunidade. Mas é necessário exatamente alertar o povo. É a missão do profeta, é a missão do profeta. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus foi escrito para responder aos problemas internos das comunidades cristãs. Olha, as primeiras comunidades já tinham seus problemas. Como nós temos os nossos, qual é a comunidade que não tem problema? Todas têm problemas, umas mais, outras menos. Vejam bem, então o capítulo 18, foi escrito para responder aos problemas internos das comunidades cristãs. E quais eram os problemas daquela época? São os mesmos de hoje. A questão do poder, do ter, do prazer. Muitos deles estavam preocupados com os primeiros lugares. Num determinado evangelho, Jesus fala da sua paixão, do que vai sofrer, e eles estão preocupados com os primeiros lugares, nos destaques. Isso exatamente acontece ainda no mundo de hoje, porque a história se repete. Então, o que fazer quando acontecem escândalos? Era outra preocupação da igreja primitiva. Como corrigir alguém que erra, que exatamente é o evangelho de hoje, trata disso. Quantas vezes devemos perdoar? Eram as questões da comunidade, daquelas comunidades. Nós temos outras questões e essas mesmas também ainda nos dias de hoje. Vejamos. Então, o trecho de hoje enfrenta um destes problemas. Que atitude tomar diante de um irmão que erra? Vejamos. A lei do amor ao irmão obriga com certeza a um esforço para conduzi-lo ao bom caminho. Mas, que atitude tomar diante de um irmão que erra? O Evangelho é muito claro. Há uma coisa que absolutamente não deve fazer. E, em geral, infelizmente, é a primeira que se faz: espalhar o erro do irmão, a fraqueza do irmão aos outros. Isso é um pecado, porque é uma difamação. E para que serve a difamação? Para humilhar a pessoa, só para humilhar, enraivecê-lo mais. Muitas vezes a pessoa continua no erro por conta disso. Além de provocar grandes sofrimentos, a difamação pode destruir uma pessoa. Um golpe de língua quebra os ossos, destrói uma família, mata um irmão, acaba casamentos, etc. Leiam a carta de São Tiago. Aproveite o mês da Bíblia, é uma carta pequeniníssima, e fiquem atentos quando ele fala da língua. Ele diz que é um pequeno membro mortífero. Nós rezamos, abençoamos e maldizemos, né? Esse membrozinho pequeno é terrível. Veja o que São Tiago diz. Então, vocês poderiam me perguntar, e não se pode falar a verdade? É claro, sempre a verdade. Mas veja bem, para o cristão, entendam isso, a verdade não é o valor absoluto. Qual é o valor absoluto para o cristão? O amor. O amor. A verdade nua e crua muitas vezes surte um efeito contrário ao amor. Pode destruir muitas coisas, a verdade nua e crua. A verdade que não produz amor, mas provoca perturbação, ódios, rancores, não deve ser dita. A verdade que mata é mentira, é mentira. Em seguida, Jesus apresenta o caminho para dizer a verdade ao irmão que está em perigo, porque está cometendo erros.
Então Jesus, no Evangelho de hoje, apresenta uns passos, quer dizer, nos ensinando a corrigir o irmão fraternalmente. Não é fácil, nem todo mundo tem esse dom. É por isso que o Evangelho, muito claro, é um Evangelho claríssimo. É um Evangelho para o dia a dia, muito claro, porque corrigir um irmão não é fácil, fraternalmente. Que muitas vezes nós queremos corrigir a falha do irmão, que é igual à nossa. E ali nós descarregamos no irmão os nossos ódios, os nossos rancores, a nossa ira. E temos que lembrar que o objetivo primeiro é salvar o irmão, não é colocá-lo no canto da parede, mas salvá-lo. Isso é o primeiro objetivo. Quando nós vamos corrigir um irmão, muitas vezes nós queremos matá-lo. Não é assim? Não vamos com ira, com ódio, não, rancor, não é isso. Veja, lembremos do mandamento do amor. Então, o primeiro passo que Jesus nos diz, veja que clareza, Jesus não complica nas suas explicações. Muito claro, fala para que todos compreendam, entendam. A primeira coisa que deve se fazer, segundo o Evangelho, é falar com o irmão pessoalmente, tete a tete, com todo o cuidado, para que o irmão não seja exposto. Nós fazemos o contrário, não é? Nós falamos aos outros primeiro, vamos expondo as pessoas e muitas vezes nem procuramos a pessoa que deveria ser procurada. É o primeiro passo. Se esse primeiro passo não obtém efeito, sucesso, então o Evangelho deixa muito claro, pedir ajuda de um ou dois irmãos da comunidade. Mas não é qualquer irmão. O Evangelho deixa claro que tenha sensibilidade e sabedoria, mas não é a sabedoria adquirida nas universidades. É a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria divina. A sabedoria humana, às vezes, é terrível para a correção fraterna. Se mesmo assim o irmão não se emendar, o Evangelho diz, apele para a comunidade. É para a oração, Bento diz, para a oração. Vejam bem, mas seria o último caso se o erro do irmão é tão grave que esteja prejudicando a comunidade, sobretudo os pequenos na fé. Então, aí nesse caso, que o irmão não quer se emendar, porque acontece, seja considerado um pecador público, seja colocado fora da comunidade. São Bento diz isso, quando ele comenta este Evangelho. Na verdade, caros irmãos e irmãs, o evangelista de hoje, São Mateus, de fato, faz questão de ressaltar que a igreja não é composta só de pessoas santas. Sim, tem pessoas santas, mas também tem muitos pecadores, muitos pecadores. A igreja é um terreno onde cresce juntos o trigo e o joio. É uma rede que apanha todos os tipos de peixes, os doentes até. É missão da igreja. É um banquete no qual são convidados os bons e os maus. Então, exatamente, é a lei do amor que prevalece. A segunda leitura deixa muito claro, é a lei do amor que prevalece. E a última parte do Evangelho afirma que Deus não gosta das pessoas que pensam só em si mesmas, na sua vida, na sua salvação individual, na sua vida espiritual isolada. São egoístas? Nós vivemos na comunidade. Jesus estava preocupado com a comunidade. Ele quer encontrar um povo, quer relacionar-se com pessoas que vivem em comunidade. Aí, o final do Evangelho é muito interessante, não é verdade? E quantas pessoas são necessárias para formar uma comunidade? O Evangelho diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Que coisa bonita, não é? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos
Em meu nome, em nome de Jesus, eu estou no meio deles. E o Evangelho e a carta de São Paulo aos Romanos é belíssima. E já no final resume tudo. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O que é que ele quer dizer com isso? Onde existe o amor, não pode existir o mal. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos ao Pai do céu os nossos pedidos de filhos e filhas. Olhai com misericórdia para nós e dai-nos a força de que precisamos para promover a vida entre os sofredores e o perdão e a paz aos que estão distantes, nós pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Abençoai os ministros de vosso amor, para que possam repartir a esperança e o perdão, e assim as pessoas experimentem a verdadeira liberdade e a plenitude da vida, nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Abri nosso coração para o amor e o auxílio fraterno, e cresça em nós a consciência da partilha e do cumprimento de vossa vontade, nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Fazei-nos dóceis à vossa palavra, e assim ela ocupe o centro de nossa vida, de nossa família e comunidade, nós vos pedimos, Senhor. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Rezemos ainda por todas as intenções apresentadas no início da missa, as súplicas, ação de graças, os falecidos. Vamos lembrar os irmãos falecidos vitimados pelo Covid-19, que são tantos ainda. E ainda no silêncio do coração, façamos os nossos pedidos particulares. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa é fé que palpita hoje em nós.
aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos, e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu.
Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunimos, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni num mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Os que forem comungar ficarão de pé, e quem não for comungar senta-se, porque ajuda a distribuição da Santa Eucaristia. Vai, mostre o erro do seu irmão, quando ele um dia pecar. Vai, mostre o erro que ele fez, mas isso em particular. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar. Bendiz minha alma ao Senhor, seu nome seja louvado. Minha alma louva ao Senhor, por tudo que me foi dado. Me cura as enfermidades e me perdoa os pecados. Vai, mostre o erro do seu irmão, quando ele um dia pecar. Vai, mostre o erro que ele fez, mas isso em particular. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar. Mentira da triste morte, me dá carinho e amor, com sua misericórdia, do abismo ele me tirou. E como se eu fosse águia, renovar o meu vigor. Vai, mostre o erro do seu irmão, quando ele um dia pecar. Vai, mostre o erro que ele fez, mas isso em particular. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar. Se ele ouvidos quiser lhe dar, irmão, você vai ganhar.
justiça a todos os oprimidos. Guiou Moisés no deserto, a Israel escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se sente ofendido. Vai, mostre o erro do seu irmão quando ele um dia pecar. Vai, mostre o erro que ele fez, mas isso em particular. Se ele ouvidos quiser lhe dar, o irmão você vai ganhar. Se ele ouvidos quiser lhe dar, o irmão você vai ganhar. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem estiver nos visitando pela primeira vez, pode levantar a mão? Será que tem alguém nos visitando? Hoje de manhã tinha algumas pessoas aqui, são todos de casa. Então, eu queria agradecer aos irmãos que colaboraram de uma ou outra forma para que pudéssemos formar as 50 cestas para as famílias carentes da nossa comunidade. Quero agradecer a Davi e aos amigos de Davi que nos enviaram 20 cestas completas e assim nós formamos as 50, graças a Deus. Então, é importante lembrar que nós temos 50 famílias que dependem da nossa ajuda. Então, vamos partilhar para que essas famílias tenham pão, né, em suas mesas, porque são famílias carentes, quase míseras. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser miserável. Não tem nada. Então, estas famílias precisam da nossa ajuda. Então, eu agradeço de todo o coração, com a nossa amizade e a nossa oração. Davi, muito obrigado, e agradeça aos seus amigos e diga para eles que não esqueçam da gente, não. Lembre aqui da nossa comunidade. Você é daqui, então, na verdade, tem essa missão também. Tem alguém que esteja aniversariando? Aniversário de casamento, aniversário natalício? Não tem. Solange está catando, mas não encontra. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E todos tenham um santo início de semana. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só quando partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo